Então você tem um aplicativo que funciona 24 horas por dia, sem travar, sem ter nenhum tipo de defeito ou apresentar nenhum tipo de problema? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse profissional que faz isso acontecer, que é o engenheiro de software, que é o cara que está por trás do nosso mundo informatizado. Fiquem ligados. O ciclo de vida do software está basicamente ligado a planejar, desenvolver, colocar em prática e acompanhar a sua evolução. Esse é o trabalho do engenheiro de software hoje. Ele é um profissional que muitas das vezes se utiliza dessas ferramentas, desse ciclo bem definido, para gerar todos os seus programas e trabalhar bem os seus aplicativos para que eles venham se desenvolver e venham passar por evoluções gradativas, mas muitas das vezes diárias, dependendo do tipo de programa que ele criou. Todo código gerado por um engenheiro de software, ele deve ser bem construído. Diz o ditado que um código bem construído é um prédio bem feito. E é verdade. Muitos códigos podem ser construídos não sendo bem feitos e sendo gerados riscos e erros e correções de milhões. Mas ele sendo bem elaborado, independente do tempo que esse software foi colocado em atividade, ele pode ser muito bem validado. Por quê? Porque antigamente a gente perdia-se muito tempo, né, na verdade, com a criação de um software. Se perdia muito tempo nessa elaboração. Hoje o desenvolvimento é muito mais rápido, muito mais dinâmico e você tem o dia a dia já colocando ele em prática para trazer as melhorias que ele precisa. Então, um planejamento de um software hoje, através de um engenheiro de software, ele já não perde-se mais tanto tempo. Ele normalmente analisa as possibilidades, desenvolve, coloca em prática e vai trazendo as suas melhorias ao longo do tempo, que é o que o nosso mundo de hoje, corrido e, enfim, precisa. Então, o engenheiro de software é um estrategista do mercado digital. O desenvolvedor moderno, ele usa o Agile, o Scrum, ele divide os scripts de maneira muito clara para poder realizar cada um dos seus processos e dos seus projetos. Por quê? Porque ele precisa de agilidade. Ele hoje tem ferramentas que fazem com que o trabalho dele ganhe agilidade, que é o grande fator dentro do mercado. Ninguém quer contratar um profissional que perde meses e anos elaborando um sistema. Todos querem um profissional que tenha a facilidade, a flexibilidade para entender o processo daquele lugar, para entender a necessidade daquele mercado, daquele lugar onde ele está colocando a sua mão, colocando o seu conhecimento e trazer a prática para aquele lugar de maneira rápida e fazer com que aquele sistema evolua gradativamente ao longo do tempo. Esse hoje é o grande diferencial do engenheiro bem remunerado, bem qualificado, bem reconhecido no mercado, do que aquele profissional que se perdeu no tempo ainda gerando programas, gerando processos de maneira mais lenta, mais arcaica, analisando mais do que colocando o desenvolvimento em prática. Então, o papel do engenheiro é colocar algo que ele desenvolveu em prática de maneira rápida e plena e acompanhe o desenrolar dessa utilização. Pense que quando a gente fala de um aplicativo, normalmente ele já atinge rápido, quando colocado no mercado, mais de 100 mil, 200 mil pessoas, mais de 200 mil usuários. E passam de milhões de usuários dependendo do aplicativo. Então, a gente não tem tempo a perder, até porque se aquele aplicativo não chegar a atender as expectativas daquele mercado, perde-se, no final das contas, a parte econômica. Então, o trabalho do engenheiro de software é acompanhar essa evolução desse aplicativo gerado por ele, que seja, e fazer com que ele seja atrativo, de fácil uso, de fácil entendimento para o seu usuário final. Ele tem que buscar melhoria contínua. É algo que deve nascer e ficar no engenheiro. Isso é algo que faz parte do sistema evolutivo de qualidade de qualquer área,
seja na informática, seja sistema de gestão, ou seja em outras áreas que já falamos, como a parte de certificação. E tudo isso tem a ver com evolução do sistema de gestão. Então, um programa de software, um aplicativo também é algo gerencial, é um sistema gerencial, é um sistema de gestão, onde a melhoria contínua, que é o final do processo ali, precisa ser bem avaliada para que, se tiver que voltar ao planejamento e desenvolvimento, saiba-se aonde estava o ponto que precisava ser mudado. Então, esse é o trabalho básico do engenheiro de software, trazer soluções para o dia a dia de maneira plena e que funcione 24 horas por dia sem dar nenhum tipo de problema e trazendo benefícios aos seus usuários finais. Se você achou o vídeo relevante, conseguiu entender um pouquinho mais de como funciona o trabalho do engenheiro de software, achou interessante essa profissão, eu peço que você deixe aqui nos comentários alguma dúvida, questionamento ou pergunta. E também peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e sigam conectados.